Olá, comunidade do 10º Seminário Hispano-Brasileiro. Eu sou Alexandre Martinez, doutorando em Ciência da Informação pela Unesp de Marília. Vou falar sobre o trabalho intitulado de O Problema do Enunciado, uma análise da proposta de Izquierdo Arroyo. Esse trabalho foi realizado juntamente com Valdirene Aparecida Pascoal, também doutorando em Ciência da Informação pela Unesp Marília. O contexto dessa pesquisa está centrada no trabalho desenvolvido pelo professor José Maria Izquierdo Arroyo, quem é, sem dúvida, um dos nomes mais importantes da ciência da documentação em terras espanholas. Sua produção e pesquisas abarcaram diversos temas importantes para o desenvolvimento do campo na Espanha. Destacaram-se seus trabalhos em torno das preocupações com a linguagem no processo de organização e representação do conhecimento documentário. Sendo assim, o trabalho desenvolvido por Izquierdo Arroyo é referencial e caracteriza um legado que se estruturou através da integração entre sua formação filosófica, literária e linguística. De uma visão intelectual, o professor evidencia ao longo de sua obra influência de vários campos, como semiótica, a partir dos trabalhos de Peirce e Morris. Alinhados à linguística, também estão os trabalhos em que se analisam as perspectivas de Saussure, Barthes, Greimas, Eco e tem ênfase principal nos trabalhos de Hjelmslev. A base da semiótica que se desenvolve em seus métodos de trabalho e sua obra de grande referência nos estudos sobre a linguagem, a semiótica documental. Um trabalho publicado atrelado ao chamado Marco Acadêmico, responsável pela mudança na grade de estudos sobre documentação na Universidade de Múrcia. Assim, as preocupações de Izquierdo Arroyo estavam os estudos sobre retórica, lógica, comunicação, psicologia cognitiva, semântica, de ordem linguística, lógica e matemática. Ainda a teoria básica da representação, em que evidencia processos de descrição documental e a estruturação semântica da linguagem, perpassando pelas incidências históricas, compreendendo 3 objetos: o mundo, a palavra e o conteúdo noético. Desse modo, constitui-se como problemática desse trabalho a seguinte situação. Diante da influência de um extenso referencial teórico, qual foi o percurso histórico-epistemológico percorrido por Izquierdo Arroyo no tratamento do enunciado do documento para a configuração da semiótica documental? Diante disso, o objetivo se configura por analisar as reflexões e propostas de Izquierdo Arroyo direcionadas para análise e tratamento do enunciado, sendo estes procedimentos inerentes às conclusões acerca da linguística documental e semiótica documental, a fim de promover métodos para o tratamento documental, em que se destaca a semiose documental. Nessa linha, temos o referencial teórico, fundamentado em 2 perspectivas. Primeiro, a evolução do trabalho de Izquierdo Arroyo, em que consiste as pesquisas de Almeida, Garcia Gutierrez, Garcio Marco, Izquierdo Arroyo, Izquierdo Alonso e Izquierdo Arroyo. Situações relacionadas à documentação e à representação do conhecimento. Por outro lado, também destacamos a influência teórica que serviu para sustentar o desenvolvimento teórico de Izquierdo Arroyo. Destacam-se Hjelmslev, Morris e Peirce. Para a realização dessa pesquisa, aplicou-se então uma metodologia de natureza qualitativa tipo exploratória que consiste em um percurso histórico-epistemológico. Assim, a pré-análise realizou-se frente à investigação de trabalhos publicados na área que abordassem as obras do autor, além das abordagens referentes aos temas texto e enunciado. Assim, consultou-se a base de dados Ibercid, Isco Ibérico, Siren, Brapse, Jalnet, Google Scholar. Os textos recuperados são publicados em português e espanhol. Os conceitos evidenciados para a realização da análise são representação e organização do conhecimento, linguística documental, semiótica documental, tratamento documental, conteúdo noético, transdução, construções gramaticais, potência semântica, proposições, inferências e sínteses. Assim, a interpretação ela ocorreu a partir da realização da interpretação decorrente dos conceitos desenvolvidos no conjunto da obra de Izquierdo Arroyo. No desenvolvimento dessa pesquisa, a discussão perpassa os aspectos históricos conceituais, assim enfatizando a trajetória epistemológica, a qual sofre influência de Paul Klee.
além das investigações serem sobre organização e representação do conhecimento, somado ao tratamento informacional e, principalmente, o foco na linguagem, na lógica e na filosofia. A lógica formal ganha destaque no trabalho de Izquierdo Arroyo e, assim, passa a ser norteadora dos seus estudos. Em destaque, a transdução, um princípio de transformação de energia em uma energia diferente, oriunda da física. Assim, pode-se pensar na existência da comunicação linguística humana, um factum da transmissão da mensagem, sob a qual ocorre a modelização. Ou seja, sem comunicação, mantém-se o sentido realizado, mas a partir de novas interações, novos processos de interação. E assim surge a significação. A compreensão da comunicação transmitida por fatores externos exige a existência de certos conteúdos mentais previamente constituídos. Portanto, a transdução seria toda a transferência de saberes. Em relação à documentação, o trabalho de Izquierdo Arroyo é fundamentado pelo contato com as obras de Hotelet, além da influência da Escola de Madrid, em que se destaca José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Morente e Chiral. A documentação e o papel da linguagem no processo de representação ganham destaque nas pesquisas de Izquierdo Arroyo, principalmente sobre a influência de José Lopes Iepes em relação à documentação e Antônio Luiz Garcia Gutierrez em relação à linguística documental. Assim, o professor vai discutir sobre a praxis da documentação inspirada na obra de Laszlo de la Vega. Nessa trajetória, pode-se destacar a linguística documental, que seria a linguagem dos documentos, a qual estabelece diálogo entre as mensagens documentais, o controle documental mediante a utilização de mecanismos léxicos. Assim se estabelece a metalinguagem documental, a tradução da linguagem natural para a linguagem especializada. Essa obra tem fundamentação no desenvolvimento dos trabalhos de Garcia Gutierrez, a qual inspirou Izquierdo Arroyo. Assim, Izquierdo Arroyo chega à sua obra máxima, Semiótica Documental, em que se consiste sobre as aplicações lógicos-linguísticas e evidencia o estágio do signo no processo de indexação, além da forte influência dos fatores cognitivos, que são decorrentes do aspecto relacionado à experiência e ao hábito mental, conceitos pertencentes à teoria da semiótica e da filosofia persiana. Diante desses dois fundamentos teóricos, chega-se à análise da linguagem documentária. A linguagem documentária, portanto, está relacionada ao tratamento temático do documento, aos aspectos semióticos para valorizar a significação e é decorrente da preocupação com o enunciado, assim permitindo análise e síntese, que fazem parte dos procedimentos relacionados ao tratamento documental, o qual se fundamenta pelo ato de descrever o conteúdo informacional dos documentos. Como resultado dessa trajetória do trabalho desenvolvido por Izquierdo Arroyo, podemos citar algumas situações, como o curso de diplomatura, que são decorrentes do Real Decreto 3.104. Assim consiste em situações relacionadas à formação de bibliotecários para promover a democratização da sociedade. Além disso, a capacitação de técnicos para o serviço de administração moderna, para a pesquisa e para a indústria. O ponto máximo desse desenvolvimento do trabalho de Izquierdo Arroyo é o marco acadêmico, já que consiste nas necessidades catedráticas e científicas, e principalmente o ajustamento de currículo dos cursos de documentação na Universidade de Múrcia. Assim, se desenvolve uma disciplina que tem a preocupação relacionada à documentação e linguagem, a qual se estabelece pela metadocumentação, e esse trabalho ele perpassa por preocupações relacionadas à linguagem combinatória, construções que consiste nas construções específicas de sintagmas, na constituição de objetos informacionais através de análise do enunciado, assim constituindo os nexos funcionais, estruturação sintagmática observando a posição das preposições, além de ter realizado o experimento noético, com fundamentação na análise funcional das facetas, buscando os valores semânticos recuperados da estrutura sintática. Outro sim sobre os resultados, pode-se destacar a importância de Luz Hemslev
em relação à influência linguística no trabalho de Izquierdo Arroyo, principalmente nas concepções relacionadas à sua glossemática, a qual está atrelada à mudança metalinguística da substância do conteúdo. Somado a isso, ainda pode-se destacar a filosofia e a semiótica de Peirce, destacando as categorias fenomenológicas relacionadas aos princípios noéticos, que se constituem da transitividade da primeiridade para a secundidade. Além disso, a semiótica ela também se constitui nos estudos do signo, que são extremamente importantes para a evidenciação do trabalho de Izquierdo Arroyo, em que se destaca o signo, o objeto interpretante e principalmente o hábito mental. Sobre as contribuições de Morris, o tratamento semiótico, que é constituído nas suas 3 etapas: o pragmático, que está relacionado a problemas práticos que envolvem o tratamento documental; o semântico, que está relacionado às classificações e sistemas hierárquicos que deram origem à disciplina; e o sintático, análise sintáticas das linguagens documentais e sistemas de representação da informação, em que consiste a aplicação do seu sistema noético. Diante desse trajeto histórico-epistemológico, podemos apontar como considerações finais que o trabalho do professor Maria José Izquierdo Arroyo é bastante vasto e complexo, tendo seu início como estudo sobre a crítica literária, fator que o aproximou dos interesses sobre documentos, em que teve como ponto culminante seu contato com a obra emblemática de Paul Klee. Além disso, essa pesquisa demonstrou pontos da evolução teórica de Izquierdo Arroyo, pois pontuou parte do referencial teórico aplicado pelo professor na construção de sua jornada acadêmica, tanto como docente, como ainda em suas preocupações como pesquisador. Sobre o tratamento documental, evidenciaram-se as preocupações iniciais acerca da linguagem combinatória, que interfere nas estruturas representativas, as quais incidem influência semântica no processo de indexação. Além disso, as relações iniciais com a lógica são orientadas pelos princípios noéticos, a fim de que aponte categorias facetadas nas descrições dos objetos informacionais. Ademais, os problemas relacionados à linguagem combinatória revelam os problemas sintomáticos inerentes a uma análise do documento. Assim, uma síntese em linguagem documental devido à limitação da significação no nível do enunciado. Por isso, as considerações relacionadas à semiótica documental. Por fim, o marco acadêmico e a publicação de esquemas da linguística documental oficializou a disciplina semiótica documental, cujo objeto de análise é a semiose documental. Além disso, fundamentada pela influência da lógica e, por sua vez, da semiótica de matriz persiana, com destaque às contribuições de Morris, em que desdobra as aplicações da sintaxe semântica e pragmática sob o viés semiótico e o tipo de semiose que cada elemento é capaz de fornecer. Diante dessas considerações, eu me despeço. Muito obrigado pela atenção. Espero que esta apresentação tenha despertado interesse pelo trabalho e esses são os nossos contatos. Muito obrigado. Eu sou Alexandre Martinez e fico por aqui.